O look de hoje é todo inspirado no livro Mademoiselle Cinema, do autor Benjamin Constant, um autor nacional e que foi muito importante para a época em que escreveu esse livro, sendo um grande nome da modernidade brasileira. Mademoiselle Cinema foi publicado pela primeira vez no ano de 1923 e foi um dos livros mais vendidos no seu tempo aqui no Brasil. Infelizmente, acabou aí no esquecimento da população. E eu digo infelizmente porque é uma história muito fofinha, apesar de ter um final meio trágico. Para alguns leitores, eu achei o final até que legal. Essa edição que eu tenho é de 1999 e, pelo que eu pesquisei, foi a última a ser publicada. Ela é da editora Casa da Palavra, do Rio de Janeiro, e eu nem sei se essa editora ainda existe, né, já que já faz mais de 20 anos. Mas é um livro muito bonito e estava muito bem conservado. Eu comprei ele num sebo, porém ele estava novinho. Este é um livro que inclusive chegou a ser perseguido na época. Então, por trazer alguns assuntos meio polêmicos para o seu tempo, mas nada assim demais, na minha opinião, ele foi então perseguido por uma sociedade da moralidade que conseguiu que o livro fosse proibido no país e até mesmo que alguns livreiros que continuavam vendendo o livro fossem presos. Mas muita gente saiu em defesa do Benjamin Constant. Inclusive, ele mesmo escreveu uma carta aberta na qual ele detona essa sociedade da moralidade. Ele escreve muito bem. Gente, eu fiquei apaixonada pela escrita dele, porque ele critica essa sociedade arduamente, ele debocha deles. Então, ele meio que, em resumo, nessa carta fantástica, até difícil resumir ela, ele diz que essa sociedade, ela não estava perseguindo o livro dele porque trazia assuntos assim, que eram considerados tabus para a época, e que essa sociedade dizia que era um escândalo contra a moral e os bons costumes. Ele diz que, na verdade, essa sociedade estava perseguindo pelo sucesso, porque livros que não têm sucesso não são perseguidos, não incomodam. Então, ele diz que o grande crime dele foi escrever um livro ótimo. E eu super concordo. Há inclusive uma charge que está aqui nessa edição, provavelmente não foi publicada na edição original do livro, né? Até porque o livro foi depois reeditado e depois que ele foi, enfim, proibido. Mas eu achei muito interessante e vou colocar aqui ao lado para vocês essa charge que debocha muito dessa sociedade da moralidade, que para mim é uma piada. Bom, então na minha edição há um prefácio da Beatriz Rezende, depois há um prefácio do próprio autor, e aí começa o livro. Então o livro é dividido em duas partes. A primeira é Mademoiselle Cinema, o mesmo nome do livro, e a segunda parte é a condenação e a defesa de Mademoiselle Cinema. Eu, assim, me apaixonei pelo livro, tanto pela escrita do autor ser bastante irônica, crítica, quanto pela personagem, a Mademoiselle Cinema, porque ela é uma personagem, assim, encantadora, na minha opinião, riquíssima, cheia de elementos, aspectos, características da época. Então nós vemos ela com uma bela representação da modernidade aqui no Brasil, desse Rio de Janeiro, dessa São Paulo que queria imitar a França, que queria imitar Paris. Então nós vemos que essas meninas da época, elas vão vendo o que as moças parisienses fazem e elas vão fazendo também. E aqui há um trecho do livro que é somente sobre o dia dessa personagem e tipo há páginas, 10, 20 páginas falando só sobre esse dia, mostrando como é a rotina da parisiense, porque a nossa personagem em determinado momento ela vai para Paris com a sua família. Aliás, eu nem contei sobre o que a história se refere. Vocês veem que nesse canal eu não faço roteiro, eu não faço nada. Eu vou simplesmente falando o que me vem à cabeça sobre o livro, que eu acho que é mais natural assim. Então a história conta a vida da Rosalinda. A Rosalinda é uma menina de uma família de classe alta e o pai dela, em algum momento, ele vai trabalhar no governo. E assim que o pai dela sai do governo, eles decidem passar uma temporada em Paris. E é lá em Paris que vai acontecer a maior parte da história e depois também na volta dela de Paris para o Brasil. A mãe dela é uma senhora muito soberba, muito assim, vivendo essa vida de burguesia também.
Mas é engraçado que logo quando o pai dela sai desse emprego do governo dele, ele sai com uma roupa super simples, assim, pra despistar, sabe? Não dá cara que ele conseguiu algum dinheiro. E aí, ó, os comentários da população de tipo, olha, coitado, é um bom moço que entrou pra política e não roubou como os outros. Pois olha, ele usa aí ternos simples, rasgados, surrados. Porém, quando eles vão para Paris, eles esbanjam dinheiro. Então, nós vemos que essa aparência não condiz com a realidade. Isso é muito atual. O povo que deixa se iludir, assim, por esses políticos que aparecem, assim, comendo comida simples, um pão, uma margarina, um cafezinho no copo americano. E acham que porque eles têm esse costume de, enfim, comer isso, tomar aquilo, comer pastel na feira. Eles são pessoas, assim, humildes e simples. E, na verdade, eles são ricos, milionários. E essa história, escrita em 1923, é, por isso, muito, muito, muito atual. A Rosalina, ela é uma jovem loira, magra, de 17 anos, vivendo ali aquela juventude à flor da pele. Então, ela está preparada para todas as aventuras que a sociedade tem a oferecer. E quando eles vão para Paris, nós vemos nessa Paris um cenário muito verdadeiro, sabe? Porque eles trazem o nome dos cafés parisienses, dos locais mais importantes de Paris. E aí nós vemos ao mesmo tempo essa Paris e também a sociedade brasileira da Belle Époque, que se inspirava nessa Paris. Então é uma conexão muito interessante. E o livro traz também a nomenclatura de novela de costumes. Então, novela, porque é aquele gênero que eu sempre comento com vocês, né? Que é um gênero ali que, bruscamente falando, é maior que um conto, menor que um romance, tem somente um foco. Nesse caso, o foco é a Rosalina, apesar de que ele traz várias conexões ali externas à vida dela. Mas eu acho que hoje em dia esse livro combina muito mais com esse subtítulo aí de novela de costumes, porque ele mostra todos os costumes do Brasil da década de 1920. Esse livro, ele é bem curtinho, ele tem 150 páginas, né? Todas as novelas são bem curtinhas. Então, assim, eu li ele em uma tarde e eu fiquei apaixonada pelo Benjamin, já falei isso pra vocês. E logo quando eu postei no Instagram que eu estava lendo esse livro, já me recomendaram ler também Mistérios do Rio, do mesmo autor, e eu com certeza vou procurar em breve. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de Mademoiselle Cinema e que vocês procurem ler esse livro assim como eu. É um livro, assim, que me encantou. Não sei se vai encantar vocês, mas pra mim foi uma leitura incrível.